Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais um início de semana com as nossas videoaulas. E aí, diz para mim, aproveitaram o final de semana de vocês? Sim, eu também aproveitei. Mas agora já estou pronta e preparada para iniciarmos mais uma semana animada de aula. Então, vamos lá ver o que nos aguarda para a aula de hoje. Aqui na tela nos mostra que hoje iniciamos a semana 13, aula 1, exatamente, como o tempo voa. Semana 13, hoje então é a nossa primeira aula da semana. Eu, professora Heloísa, e vocês aí de casa, as crianças da turma da etapa 2. Peguem então o calendário de vocês. Pronto? Certinho? Não se esqueçam dos marcadores, que pode ser canetinha, lápis de cor, lápis grafite, giz de cera, tá bom? Para vocês anotarem aí no calendário a data. Como eu utilizo aqui na telinha do computador ou do celular de vocês, vou circular aqui a data de vermelho, que hoje é o dia 24, a aula do dia 24, o 2 e o 4. Vou colocar o cachorrinho aqui pertinho do 24 para vocês verem. Pronto, então dia 24 está marcado. Agora, subindo lá na reta onde está o número 24, descobriremos que hoje o dia da semana é segunda-feira. Pronto? Então, vocês estão vendo aí, crianças? Se hoje é segunda-feira, nos recordamos que logo para trás ficou o final de semana, que são os dias no sábado e o domingo. E uma pergunta que eu faço para você. Se hoje é segunda, que dia será amanhã? Terça-feira, nota 1000 para quem falou terça-feira. E quem errou, preste atenção que amanhã vocês verão que realmente é terça-feira. Bom, agora o mês de maio, continuamos no mês de maio. Mês 5. Mas por que mês 5, professora Heloísa? Eu sempre reviso com vocês que é o mês 5, por quê, crianças? Porque o ano todo, ele tem 12 meses. E cada mês tem o seu número, porque eles ficam em ordem. O primeiro, mês 1, janeiro. Mês 2, fevereiro. Mês 3, março. Mês 4, abril. Mês 5, o mês de maio. Então, depois do mês de maio, ainda tem outros meses até chegar no mês 12, tá bom? Então, cada mês tem um número que representa. Mês de maio é o número 5. E o ano que nós estamos é o ano de 2021. O 2, o 0, o 2 e o 1. 2021. Prontinho? Tudo ok aí na atividade de marcação do calendário? Sim? Então agora vamos ver quantos dias ficaram para trás no mês de maio. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, 23 dias já se passaram no mês de maio. E hoje é o dia 24. Lembrem-se, eu estou gravando a aula no dia 24, mas talvez você esteja assistindo em algum outro dia. Então, peçam, né, auxílio para algum adulto que estiver em casa com vocês, para ver corretamente qual é o dia que vocês estão fazendo a aula de vocês, tá bom? Agora, senta aí, que lá vem a história. Senta, deita, fica aí bem tranquilo e escute a história que a professora vai contar. Depois, na hora da atividade, você volta para o seu local de trabalho. Vamos lá! Café com pão? Bolacha não. Quem escreveu este livro, quem é o autor, é o Marcelo Franco e Souza, e quem desenhou, quem fez as ilustrações,
Foi Eduardo Azevedo. Olha, observo aqui que é um adulto levando uma menina para o centro de alguma cidade. E o que será que eles estão indo fazer lá? O que eu mais queria é que chegasse aquele dia. Eu iria conhecer finalmente a padaria do meu avô. Eu sempre dizia: vô, adoro pão. Ele respondia: é porque você é de redenção. E ria alegremente. Seu nome é difícil de falar, Péricles. Ainda bem que eu posso chamá-lo só de vô ou vovô. Ainda não me apresentei. Sou a Letícia. Tudo bem? Sou de Redenção, no Ceará, primeira cidade do Brasil a libertar seus escravos. Legal, né? A padaria do meu avô fica em Fortaleza, capital do Ceará. Naquele dia, quando lá entrei pela primeira vez, tudo foi mágico. O lugar era enorme e com muita gente trabalhando. Muitos estavam até cantando. Olha só que linda! Ela perto das pessoas felizes na padaria. Bom, eu acredito que ela está amando conhecer a padaria do avô dela. O padeiro sorriu para mim. Estava todo de branco. Segurou minha mão e me levou para conhecer a fábrica do sabor, como ele chamava a cozinha. De que pão você mais gosta? Me perguntou. Carioquinha, respondi. Você sabe que no Ceará é chamado assim? Não, respondi curiosa. Carioquinha é o diminutivo de carioca, pessoa que nasce no Rio de Janeiro, mas eles chamam de pão francês. Nossa! Então, o pão francês, crianças, que nós comemos, esse que está na mão do Senhor, ele tem nomes diferentes em outros lugares. Nós chamamos de pão francês e eles chamam de carioquinha. Que diferente! E no Pará, eu quis saber. Tem uma colega de escola que é de lá. Pão careca, respondeu o padeiro. Me levou até a sua mesa de trabalho para me mostrar como se faz a massa do pão carioquinha. Bastam 40% do peso de água, 58% de peso de farinha, 1% de peso em fermento de padeiro e 1% de peso em sal. Depois deixa descansar para ir ao forno em média 240 graus Celsius, que é bastante quente. Poxa vida, fui ficando confusa. Era uma receita de pão da padaria do meu avô, mas ela ficou prestando atenção, porque ela estava muito feliz em conhecer aquele lugar. E olha só a alegria do padeiro, colocando os ingredientes para fazer o pão, que lá era chamado de carioquinha, e aqui nós conhecemos como pão francês, exatamente. Olha que legal! Uma pessoa vestida, né? Parece uma fantasia de pão. Meu avô se aproximou dizendo: sabia que seu avô, quando jovem, era um pão? Como assim, vô? Pensei que ele tivesse maluco, imaginando ele vestido de pão. Pão era a gíria no meu tempo para um homem bonito. Então, quando as pessoas queriam dizer que um homem era bonito, chamava de pão. Eu sorri para o meu avô. Ele ainda é bem bonito, pensei. Mesmo tão velhinho. Meu avô começou a contar a história do pão para mim. Disse-me que surgiu há mais de 6.000 anos atrás. É claro que eu nem tinha nascido. Nem meu avô velhinho. Antigamente no Egito, onde tem as pirâmides, até se pegava os trabalhadores com pão em vez de dinheiro. Se pagavam, né?
os trabalhadores com pão ao invés de dar dinheiro, porque aí com o pão eles se alimentavam. As primeiras padarias surgiram em Jerusalém, cidade onde Jesus nasceu, bem diferentes da que o vovô tem. Me disse piscando o olho direito para mim e sorrindo. E olha só a alegria dela em ficar com o avô, comendo pão na padaria dele. Toda feliz. Acredito que ela está gostando muito de conhecer toda essa história do pão. Pensei que é muito o tempo que o pão existe, mas prefiro hoje que tem o pão de chocolate. Meu avô me disse outra expressão antiga de quando ele era jovem. Pão, pão, queijo, queijo. Que é falar diretamente o que se quer sem rodeios. Não entendi muito bem. Nessa hora eu estava me deliciando com vários pães de queijo que o padeiro me trouxe. Olha que delícia, pão de queijo também tem na padaria. Meu avô sorriu ao me ver comendo tanto pão de queijo e disse que não ia sobrar espaço para o pão de coco na Semana Santa, nem para o panetone de Natal. Eu achei que ele estava sendo pão duro, querendo economizar os pães de queijo. Mas, claro, não falei isso para ele. Seria falta de educação e desrespeito com meu avô. Logo depois, ele me mostrou os pães dormidos, que seriam usados em outras iguarias. E eu estava encantada com tudo aquilo. Poxa, eu acredito que vocês aí de casa, assim como a menina e eu, professora, estou pensando quantos tipos de pães diferentes nós conhecemos. Quantos pães foram citados aqui? Pão de queijo, pão de coco, pão de chocolate, pão duro, pão dormido, panetone, uma infinidade, né, crianças? Você sabia que aqui em Fortaleza já existe uma padaria espiritual também? Me perguntou. E eu não fazia ideia do que ele queria dizer. E ele me explicou que era um grupo de jovens que escrevia poesia e tinha um jornal chamado O Pão, que saía aos domingos há muito tempo atrás. Eles se reuniam no café Java na Praça do Ferreira. A poesia para eles era o pão do espírito. Fiquei encantada com os padeiros espirituais. Até perguntei ao padeiro do meu avô se ele também escreve poesia. Eu adoro pão e adoro ler também. Acho que eu iria ter gostado de ser padaria espiritual, né? Gostaria de ter sido dessa padaria espiritual. Meu avô disse que estava na hora de irmos embora. Deu-me um pacote grande de pão beló e pão de mel para eu comer em casa. Quase que eu não conseguia segurar. Estava um cheirinho de pão muito bom na padaria. Ia sair o pão da tarde. Que pão gostoso! Assim como a história de hoje, eu também gosto muito de pão. E vocês aí de casa, vocês gostam de pão? Sim, crianças? Ou não? Sim? Bom, então, assim como a história de hoje, aqui na nossa aula, continuaremos a nossa atividade de hoje falando sobre alimentos. E por falar em alimentos, o pão é um deles. E nós iremos falar sobre ele também, tá bom? Então, lembrem-se do que nós vimos na história para utilizarmos na nossa atividade de hoje, tá bom? Então, eu vou mostrar o que faremos na atividade de hoje aqui para vocês. Terminamos a nossa linda história e agora prestem atenção nessas 3 imagens. O que vocês observam? Isso, que são alimentos diferentes. Mas o quê? Tem uma coisa em especial que é diferente das 3. Não sabem? Vou falar para vocês. Então, aqui na tela, vocês estão vendo 3 refeições diferentes. Exatamente. São 3 refeições
diferentes. Quais são essas refeições ou quais são os horários que nós fazemos essas refeições? Quem respondeu? Café da manhã? Acertou. É um horário do qual nós fazemos a primeira refeição. A outra é o almoço e a outra que aparece aqui é a janta. Bom, professora, mas existem a hora do intervalo, o café da tarde, outras refeições. Existe sim, existem várias, né? Porém, as 3 principais refeições do nosso dia é o café da manhã, o almoço e a janta, tá bom? E por falar em café da manhã, almoço e janta, agora eu vou mostrar para vocês alguns alimentos que eu tenho aqui, imagens deles, e vocês vão me ajudar a falar o nome deles e descobrirmos em qual refeição que nós comemos esses alimentos, tá bom? Vamos lá, então. Bom, então, vamos lá. Como nós já conversamos em várias aulas da semana passada e em outras aulas também, sobre alimentação, alimentos saudáveis, o almoço, a janta, o café da manhã, hoje, então, nós vamos ver os alimentos. E o primeiro que eu escolhi aqui, a primeira imagem que eu escolhi aqui para mostrar para vocês hoje, adivinhem qual é? É a imagem do pão. Lembra que nós falamos sobre ele em toda a história de hoje? Sim, todo alimento tem a sua história, todo alimento tem a sua cultura. Então, por exemplo, eu aqui na minha casa tenho o horário e a refeição correta em que eu como pão. Aí na casa de vocês tem o horário correto que vocês fazem a refeição que vocês comem o pão, tá bom? Existem vários tipos de pães, assim como a gente viu na história que contou aí na padaria, pão de queijo, pão doce. Aqui eu trouxe 2 tipos de pão diferentes. Esse é o pão salgado e esse é o pão doce. Lembrem-se sempre que depende do que você costuma comer na sua casa, para nós falarmos sobre o que é correto ou não comer no café da manhã. Por exemplo, existem famílias que preferem comer o pão doce, existem famílias que preferem comer o pão salgado. Então, isso vai do gosto de cada família, tá bom? E também, às vezes, nós utilizamos o pão salgado para comer no almoço ou no jantar, quando a gente vai fazer algum tipo de lanche, não é mesmo? Então, depende onde nós utilizamos o pão, podemos utilizar na refeição do café da manhã, podemos comê-lo no almoço ou até no jantar, café da tarde. Então, o pão, assim como a gente viu na história de hoje, é delicioso e ele pode estar em várias refeições. Então, ó, pão. Vocês podem pesquisar aí na casa de vocês também, assim como eu pesquisei as imagens dos alimentos, tá bom? Pesquisem se puderem imprimir, se vocês não tiverem, não tem problema, pesquisem em jornais, revistas, e vocês podem recortar para vocês separarem as refeições do café da manhã, do almoço e do jantar. Agora eu mostro para vocês este alimento. Aqui, ó, vou deitar também, ó. Que alimento é este? É uma cenoura. Quem aí gosta de cenoura? Eu gosto. E a cenoura é um alimento que nós normalmente comemos em qual refeição? No almoço ou no jantar, né? Eu acho um pouco difícil quem coma cenoura no café da manhã. Mas talvez também tem quem goste, né? Então aqui é a cenoura. Que gostoso! Que alimento é este? O abacate. O abacate também ele pode ser consumido tanto no café da manhã, quanto no almoço, quanto no jantar. Depende da forma como você vai apresentar e fazer a refeição com ele, tá bom? E lembre-se também, crianças, que há quem não goste.
Então, substituir o alimento. Eu escolhi aqui alimentos que eu gosto para mostrar para vocês. Então, vocês vão escolher para mostrar, para organizar os alimentos que vocês gostam, tá bom? Aqui tenho também este. Que alimento é este? O mamão. Mamão é gostoso, mas no café da manhã, né? Comê-lo no café da manhã. No almoço e no jantar, eu não comeria. E você aí na sua casa? Come mamão no café da manhã, no almoço ou no jantar? Próximo, então, é este que eu amo muito. Que alimento é este? É o milho. O milho também, aqui no Brasil, nós temos a cultura, né? O costume de comer ou no almoço ou no jantar. No café da manhã, quase nunca, né? A não ser que a pessoa goste muito, seja costume da casa deles, mas normalmente nós utilizamos para fazer outros tipos de pratos de comida que sejam servidos no almoço ou no jantar. O próximo é a abóbora. Eu gosto de abóbora de vários tipos. Eu gosto de doce, cozida, salada. E você, gosta de abóbora? Não? Mas com outro legume saudável, então. Bom, abóbora também consumida no almoço ou no jantar. Agora temos aqui batatas. Batatas. São batatas que também costumamos comer no almoço ou no jantar. Vocês gostam de batatas? Sim? Não vale ser só batata frita, tá bom? O próximo é a banana. Vou escolher 2 agora para mostrar. 2. Banana e a laranja. Banana. Sim, podemos comer no café da manhã. Normalmente, eu comeria sim. E vocês? Comeriam a banana no café da manhã? E no almoço? No jantar? Bom, organizem aí quais são os alimentos que vocês comeriam no café da manhã, no almoço e no jantar. Eu estou separando aqui os meus, tá bom? E a laranja? A laranja, eu beberia o suco dela no almoço ou no jantar. Ou também, após o almoço, eu chuparia a laranja ou após o jantar. E vocês? Para terminar, então, tenho aqui o melão e a melancia. Melão e a melancia. Vocês gostam de melão e de melancia? Sim? Bom, eu gosto mais de melão do que de melancia. Mas os dois, existe a possibilidade de comermos no café da manhã, no almoço, né? Após o almoço ou após o jantar. Existem até pessoas que gostam de comer frutas junto com o arroz, junto com o feijão. Depende do gosto de cada um, né? De cada família. Bom, como eu disse para vocês, eu separei aqui quais eu como no café da manhã, quais no almoço e os que eu como na janta, tá bom? Agora eu mostro aqui para vocês a refeição do café da manhã. Essa refeição aqui, eu circulei aqui a maçã, o pão e o ovo, que é o que eu normalmente gostaria de comer no café da manhã e como. E aqui tem leite com chocolate. E você bebe o que no café da manhã? Leite com chocolate, leite com café, só leite puro, leite com açúcar, café, chá. Escolham aí as imagens de vocês. Aqui do lado tem um bacon. Por quê? Porque existem culturas e países diferentes que costumam comer bacon, salsicha no café da manhã. Vocês acreditam? Eu não conseguiria. Vocês conseguem? São culturas, famílias e formas diferentes de se alimentar, tá bom? Esse é um café da manhã. E para terminar aqui, temos essa refeição que pode ser do jantar ou do almoço, que tem arroz, feijão, legumes, carne, tem até abacate aqui.
Pode ser uma refeição do almoço ou uma refeição do jantar, tá bom? E para finalizarmos, então, lembrem-se sempre, depende do costume de cada criança, de cada família que a gente tem. Por exemplo, existem famílias que só comem pão no café da manhã, existem famílias que no almoço comem arroz, feijão, legumes e carne, e no jantar tomam sopa. Ou existem famílias que comem pão no café da manhã, no almoço e no jantar. Então, existem várias formas diferentes de organizarmos a nossa alimentação, tá bom? Mas lembrem-se sempre dos alimentos que fazem bem para a nossa saúde e que nos deixam fortes, tá? E agora, para continuarmos, então, a nossa atividade de hoje, vou colocar aqui para vocês na tela o que nós utilizaremos de material para a nossa aula. Olha quem apareceu aqui. Vocês se recordam quem é ele? É ele mesmo, o Giuseppe Arcimbaud, que nós conversamos na aula da semana passada. Sim, que é um pintor, um artista famoso que utiliza os alimentos para fazer obras de arte. Mas, professora, a gente já fez uma obra de arte na semana passada. Sim, eu me recordo, mas hoje a nossa aula foi sobre alimentos e horário da refeição. Nós temos que ter o alimento certo no horário certo para a refeição. Então, tem o que nós comemos de manhã, o que nós comemos no almoço e o que nós comemos à noite no jantar, tá bom? Vamos lembrar de organizar a nossa rotina, tá bom, crianças? E lembrem-se que o Arcimboldo era um artista famoso, é um artista famoso porque ele faz obras de arte utilizando alimentos. E hoje nós faremos uma obra de arte bem diferenciada, utilizando alimentos também. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês a obra de arte que eu mostrei e fiz com vocês na semana passada. Na semana passada, eu recortei imagens de panfletos de supermercado aqui e fiz essas duas obras de arte formando o rosto de pessoas com alimentos. Pronto? Vocês estão vendo aqui? Vou mostrar aqui. E o de vocês, como ficou? Hoje nós faremos diferente. Vocês poderão utilizar a folha sulfite, deixa eu mostrar aqui para vocês, a folha sulfite e pegar a canetinha de vocês, canetinha colorida, ou lápis de cor, e eu tenho um material diferente, olha. Então, eu agora vou fazer outra obra de arte, relembrando os alimentos que eu utilizo, que eu como aqui na minha casa, no café da manhã, no almoço, no jantar, e vou utilizar tinta hoje. Isso, a artista de casa da professora Heloísa utilizará a tinta, e vocês podem utilizar tinta, lápis de cor, canetinha, para ser uma obra de arte diferente do que a gente fez semana passada. Essa tinta aqui, ela se chama tinta aquarela. Ela é uma tinta sequinha. Algumas crianças, a escola deve ter entregado para vocês essa tinta aqui, tá bom? Ela é sequinha e nós utilizamos o pincel. Passamos o pincel na água e depois a gente passa na tinta e ela solta a cor, tá bom? Então, vamos lá. Vou desenhar o rosto com alimentos, com fruta, ou legumes ou verdura, e formarei a imagem do rosto de uma pessoa em uma folha sulfite. Ou, se vocês quiserem também, fazer no papelão, no pedaço de um papelão, de uma caixa para ser grande, como se fosse um quadro, vocês que decidem, tá bom? Vou começar e mostro aqui para vocês. Bom, então eu peguei aqui, crianças, eu achei legal essa caixa de papelão, a tampa, né, de uma caixa de papelão, para ela ficar com esse formato, né, que ela parecerá um quadro mesmo. E vou colocar aqui em cima para vocês irem acompanhando. Aqui eu coloquei a tinta. Nessa tinta eu tenho que passar o pincel, que eu não posso trabalhar com tinta sem utilizar pincel, a não ser que vocês queiram utilizar o dedo, mas nessa minha tinta não fica tão bom utilizar o dedo. Passo na água e aí eu passo na tinta.
Vocês querem ver, ó? Aí ela molha e aí ela solta a cor. Se eu quiser passar mais um pouco de água, e aí eu vou passando aqui, olha. Vou formar, então, o rosto de outra pessoa aqui, utilizando os alimentos. E aqui eu mostro para vocês o primeiro alimento que eu estou fazendo. Eu estou fazendo a boca de uma pessoa com formato de melancia, tá bom? Boca da pessoa com formato de melancia. Estou continuando aqui, então, com a minha obra de arte. Vocês viram que eu terminei a melancia, fiz os olhos com uva e agora estou fazendo o nariz com o formato de banana. Passo o pincel na água, volto aqui o pincel na tinta e estou fazendo aqui o nariz bem grandão com o formato de banana. Caprichem aí na obra de arte de vocês, tá bom? Para ficar bem bonito. E vocês podem escolher um lugar aí na casa de vocês para deixar a obra de arte de vocês pendurada. Porque obra de arte todo mundo precisa ver, tá bom? Aqui estou terminando então de fazer a banana. Estou fazendo os detalhes aqui da banana em preto. Ela tem umas manchinhas, né? A banana de preto, assim. E agora, em volta do rosto, o formato do rosto da minha obra de arte, eu vou fazer como se fosse um rosto, né, da pessoa em formato de laranja. Estou limpando aqui o pincel, né? Em formato de laranja. Estou pegando a cor aqui, laranja. E o formato do rosto vai ser como se fosse uma laranja gigante. Uma laranjona. Pegando mais tinta. Tá ficando legal? Eu quero ver o de vocês depois, tá bom? Não se esqueçam de fazer com muito capricho e mandar a foto para a professora de vocês, tá bom? Tenho certeza que ela vai adorar. Se vocês capricharem. Pronto. Estão vendo aqui o formato de laranja? Sim. Vou terminar aqui, fazer mais forte a cor laranja. E eu vou fazer o cabinho da laranja ali com a cor verde, mas eu vou usar o verde claro agora. Que eu utilizei o verde escuro aqui na melancia, o cabinho. Pronto. Fiz o cabinho da laranja. Deixa eu fazer mais forte o lado de cada laranja e aí já terminei a minha obra de arte. Pronto. Olhem só! Deixa eu levantar aqui a câmera para vocês verem melhor também o meu rosto agora. Pronto! Aqui está a obra de arte. Olha, tem até moldura, porque eu utilizei o papelão para fazer. A melancia, a banana, uva e o rosto é uma laranja gigante. A obra de arte inspirada no artista, no pintor Arcimboldo. Mas agora a artista fui eu, Heloísa. Ah, e por falar em Heloísa, todo artista precisa colocar o que na sua obra de arte? Ah, o nome. Vou pegar o lápis e escrever aqui embaixo o meu nome. Para a criança que tem dificuldade de escrever o nome sozinho, lembrem que um dia nós tivemos uma aula e nós fizemos a nossa fichinha, a nossa tarjeta com o nosso nome? Sim? Guardem ela e vocês usem ela sempre que quiserem olhar para aprender as letras e escrever as letras do nome ou dos nomes de vocês sozinhos, tá bom? Então, eu posso olhar para a minha tarjeta e escrever o nome na minha obra de arte. Eu vou escrever o meu e vocês escrevem o nome na de vocês. Mas antes de eu me despedir de vocês, eu fiquei tão feliz com a artista que eu virei olhando para a obra de arte do Arcimboldo, que eu também fiz mais 2 obras de arte na folha sulfite. Eu fiz essa mesma obra de arte aqui na folha sulfite. Que legal! Dá certo também. Vou colocar o meu nome. E essa outra obra de arte, eu pedi para uma criança fazer para mim, para eu mostrar para vocês que lindo que vai ficar quando vocês fazerem a de vocês. Tá bom? Boa atividade para vocês.
Façam com muito carinho e mandem as fotos para as professoras que elas vão amar. Beijo, crianças. Tchau, tchau e até a próxima aula.